E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nós vamos gravar hoje uma videoaula com a segunda parte do Segundo Reinado. A primeira videoaula nós gravamos com os aspectos políticos do Segundo Reinado e vimos quais eram as tramas políticas envolvendo o período do Segundo Reinado, com Dom Pedro II, com todas as suas características e seus significados políticos para a consolidação da monarquia brasileira. Eu vou lembrar que quando foi conversado com vocês sobre o primeiro reinado, nós falamos sobre a construção da ordem monárquica. Nós vimos também sobre a regência, que foi um período de transição, um período meio complicado do ponto de vista político, por causa dessas tramas, dessas brigas, desses conflitos políticos envolvendo dois partidos, os liberais e os conservadores. E no segundo reinado vimos também os aspectos políticos, que eram os aspectos de consolidação da ordem monárquica. Hoje nós vamos trabalhar os aspectos econômicos do segundo reinado. E esses aspectos econômicos, eles passam a ser importantes para que a gente pense um pouco sobre como, dentro desse contexto do século XIX, o Brasil está inserido dentro de um contexto internacional, exatamente por causa do café, mas nós temos também algumas problemáticas internas, algumas questões, alguns questionamentos internos que vale a pena a gente dar uma olhada, que vale a pena a gente dar uma refletida, tá bom? Então pensemos. Todas as vezes que nós trabalhamos com aspectos econômicos do Brasil, nós precisamos lembrar que mesmo após o processo de independência, nós não tivemos uma mudança significativa no nosso modelo econômico. Continuamos, inclusive, com um modelo que nós vamos chamar de modelo agroexportador, que é o mesmo modelo colonial. Claro, nós temos algumas mudanças sutis, porque lá no modelo colonial nós temos a modelagem do plantation, latifúndio, monocultura e escravidão, e aqui nós temos alguns resquícios disso. A escravidão, por exemplo, como principal mão de obra, o latifúndio como principal espaço de produção. Só que aqui nós vamos ter uma certa diversificação dos nossos produtos. Nós não teremos mais a monocultura como sendo a característica principal. Pensemos que, dentro do contexto do segundo reinado, o nosso principal produto é o café, que entrou no Brasil ali pelos idos de 1727 e que, por exemplo, a partir do século XIX, por causa de uma aceitação desse café brasileiro no mercado europeu e no mercado norte-americano, nós começamos a exportar o café em grande quantidade. Para que vocês tenham uma ideia, no auge das nossas exportações, de cada 5 sacas de café que eram bebidas, que eram consumidas no mundo, pelo menos 4 sacas eram sacas de café provenientes do Brasil. Esse café, ele vai ser plantado, ele vai ser cultivado sobretudo em 2 regiões, no Vale do Paraíba e Oeste Paulista. Guardem essa informação, porque nós temos algo que é de uma diferença sutil entre essas 2 regiões. Por exemplo, os cafeicultores do Vale do Paraíba são cafeicultores que têm uma mentalidade que é uma mentalidade um pouco mais conservadora, pois acreditam, por exemplo, que a única forma de organização de mão de obra é a escravidão. Esses cafeicultores do Vale do Paraíba, por exemplo, eles não se abriram, na sua grande maioria, às novidades, às modernizações, como, por exemplo, a própria inserção da mão de obra imigrante no Brasil desse momento. São cafeicultores que acreditam muito ainda que a única forma que nós temos de exploração de mão de obra é necessariamente a escravidão negra.
Existe uma diferença sutil para com os cafeicultores do Oeste Paulista, que são cafeicultores que têm uma mentalidade um pouco mais empreendedora. Estão em consonância com algumas ideias europeias. E, por exemplo, uma das grandes diferenças que nós temos entre os dois é que a partir de um determinado momento, os cafeicultores do Oeste Paulista, quando percebem a própria derrocada da mão de obra escrava, a própria redefinição da expectativa de mão de obra escrava, esses cafeicultores do Oeste Paulista começam a inserir nas suas fazendas a figura do imigrante, assalariado, né, com a mão de obra livre, entre outras coisas. Bom, então essa seria a questão principal. Lembrando que o café passa a ser o principal produto de exportação que nós temos nesse momento. Seguido, por exemplo, com açúcar, algodão, cacau, e no final do século XIX, por isso que eu coloquei um pequeno asterisco aqui, nós temos a borracha, o ciclo da borracha, na transição aí da monarquia para a república, para ser mais exato com vocês. Lembrando que esses outros produtos são produtos de exportação, estão nas nossas pautas de exportação como produtos extremamente importantes também, por isso que eu coloquei aqui para a gente começar a nossa conversa, que o nosso modelo é o modelo agroexportador. Inclusive por quê? Porque os grupos políticos que de certa forma sustentam o Império Brasileiro são grupos políticos ligados ao latifúndio, ligados à escravidão. Por isso que o nosso modelo passa, né, por essa ideia de um modelo agroexportador. Mas, por exemplo, a partir do século XIX, nós vamos ter uma pequena mudança e uma pequena novidade do ponto de vista geral. Mas, Alisson, que novidade seria essa? Nós vamos vivenciar um surto industrial. A primeira coisa que eu sempre peço, é que vocês observem, por exemplo, esta palavra aqui, ó, tá bom? Essa palavra aqui. Nós não podemos afirmar que a base, que o alicerce do nosso processo de industrialização esteja neste momento, tá bom? Esse momento aqui é um momento de surto, é um espasmo de industrialização. Nós tivemos alguns acontecimentos, nós tivemos algumas coisas que acontecem nesse contexto e que ajudam no nosso primeiro contato com a industrialização. Lembrem-se que o Brasil, nesse momento, do ponto de vista geral, de um ponto de vista estrutural, não teria uma condição de industrialização plena. Éramos uma nação totalmente agrária, modelo agroexportador, como eu coloquei para vocês. Éramos uma nação rural e éramos a nação escravocrata, tá? Agora, nós vamos ter alguns acontecimentos que eu chamei aqui para vocês de fatores que auxiliam num primeiro processo de industrialização. Que, por incrível que pareça, estava dizendo aqui para vocês, ó, que não passa de um surto, de um momento rápido, até porque as forças políticas, né, que você tem no Brasil não permitiam que nós tivéssemos um modelo de industrialização, porque ele era incompatível, por exemplo, com o modelo escravocrata. Então aqui nós colocamos para vocês alguns fatores, alguns eventos, alguns acontecimentos. São acontecimentos que, de certa forma, favoreceram uma primeira experiência de industrialização. E aqui nós temos basicamente o quê? Vamos lá. Em 1844, o ministro Manuel Alves Branco teve a ideia, e aí prestem atenção, que a ideia do ministro Alves Branco não é industrializar o Brasil. A ideia do ministro Alves Branco, aqui, ó, com esta tarifa, eu vou puxar uma setinha aqui para vocês, ó, era de conseguir coletar impostos.
tá bom? O Brasil precisava de impostos. Alves Branco teve a ideia de coletar impostos fazendo a tarifa que deu seu nome, a tarifa Alves Branco, que dizia basicamente o quê? Que os produtos importados que entrassem no Brasil seriam taxados em 30%. E se esses produtos que entrassem no Brasil tivessem semelhantes sendo produzidos no Brasil, estes seriam taxados em 60%. Ou seja, no frigir dos ovos, tarifa Alves Branco servia necessariamente para taxar produtos importados. Lembrando que o objetivo do ministro era de coletar impostos, era de conseguir impostos. Tá bom, pessoal? Pois então, essa tarifa fez com que os produtos importados ficassem mais caros. Alguns em 30%, outros em 60% mais caro do que os seus preços originais. Então vai começar a acontecer aqui um processo que a gente vai chamar de substituição de importações. Nós começamos a produzir alguns produtos aqui e é lógico, o Brasil achou melhor comprar o produto nacional do que o produto importado semelhante com 60% de aumento. Então essa é a nossa primeira possibilidade. Um pequeno processo de substituição de importações. Segundo, aqui seria a nossa primeira possibilidade. A nossa segunda possibilidade diz respeito ao quê? Aos lucros provenientes do café. Vocês imaginem que o café ele dá lucros tão extraordinários que a partir de um determinado momento, alguns cafeicultores, vale lembrar, os mais empreendedores, havia dito para vocês no primeiro momento, os cafeicultores do Oeste Paulista, esses cafeicultores começam a achar o quê? Que esse dinheiro, que esses lucros que eles têm em relação ao café, poderiam ser investidos em outras áreas que não fosse o próprio café. Então eles começam a investir em bancos, começam a investir em indústrias, começam a investir em setores de serviços, que aí, por exemplo, você tem como consequência disso um processo de modernização em algumas cidades, a exemplo de São Paulo e também Rio de Janeiro, sobretudo São Paulo. Essa modernização que eu estou falando é a entrada dos bondes, a chegada dos trens, a chegada de telégrafo, de setores de serviços como energia, entende, pessoal? Então, todos esses lucros também serão investidos na indústria. Esses caras começam a perceber que eles poderiam investir em alguns produtos e aí essa indústria começa a ter uma modelagem nesse momento. Sem se falar da terceira pontuação interessante aqui, que a gente chamou de desvio de capitais. Não vamos pensar que seria roubo de capitais. Desvio de capitais ou excedente de capitais. O que seria isso? Pensemos que, a partir de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico de escravos. Pense na lógica, tá? Proíbe o tráfico de escravos e nós vamos ter uma redução do número de escravos no Brasil. Isso faz com que o dinheiro que antes os caras compravam escravos sobra, porque não tem escravo para comprar, porque reduz o número de escravos. Esse dinheiro que sobra é chamado de excedente de capital. O que é que eu faço com o dinheiro que sobra, já que eu não tenho escravos para comprar e eu tenho uma mentalidade mais empreendedora? O que é que eu faço com esse dinheiro? Eu começo a investir em alguns setores, como a indústria. Sem se falar das iniciativas de alguns particulares. E é lógico que nós podemos pensar aqui na figura do Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza. O Barão de Mauá que passa a ser um homem que tem uma visão, que tem uma tese, a tese de que o Brasil poderia ser uma nação industrializada desde que acabasse com a escravidão.
Então o Barão de Mauá, inclusive, ele começa a entrar em conflito com alguns interesses do império, com alguns homens do império que inclusive achavam que a escravidão era a única forma de mão de obra interessante para o Brasil, que seria a grande base de sustentação do Brasil. E Mauá, mesmo assim, passa a ser um homem de fibra econômica. Ele começa a ter uma mentalidade de que era possível fazer alguns investimentos no Brasil. E ele abre algumas indústrias, cerca de 60 indústrias no Brasil, tá? Estaleiros, linhas férreas, entre outros serviços, tentando provar que o Brasil poderia ser uma nação poderosa em termos econômicos se o Brasil conseguisse acabar com a escravidão e conseguisse se converter ao modelo que é o modelo inglês de industrialização. Só que vamos lembrar que, como eu dizia anteriormente, nós temos aqui um surto industrial. Essa industrialização ela vai ser muito rápida. Por quê, professor? A ideia é que, por que será que o nosso processo de industrialização ele vai ser tão rápido? Lembrem-se, as forças políticas do Império não achavam interessante que nós tivéssemos um modelo de industrialização, porque quem sustentava o modelo político do Império eram homens conservadores, e ser conservador nesse momento significa, entre outras coisas, que você seria latifundiário e, sobretudo, escravocrata. E aí lembrem-se, a industrialização e o escravismo eles são incompatíveis. Por isso que, por exemplo, aqui mesmo dentro desse contexto, você tem uma lei feita pelo imperador que vai ser chamada de Tarifa Silva-Ferraz. E a Tarifa Silva-Ferraz, por exemplo, ela vem para quê? Ela vem para destruir a Tarifa Alves Branco. E destruir a Tarifa Alves Branco significava o quê? Que os produtos importados a partir desse momento entrariam no Brasil de forma mais barata. E aí vamos lembrar da lógica, meus amigos. O produto brasileiro não tinha condição de concorrer com um produto importado. E aí a nossa industrialização começa a se esfacelar. Prova disso é que o Mauá, ele quebra financeiramente falando. Tá bom? Então esses são alguns aspectos econômicos que nós temos do Segundo Reinado. Em uma próxima videoaula, eu ainda vou falar de um dos aspectos econômicos bem significativos do Segundo Reinado, que é o da substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre, que faz parte também de todo o processo econômico de construção do Império Brasileiro. Tá bom? Então, a nossa aula hoje foi sobre aspectos econômicos, toquei no modelo agroexportador e nos fatores do surto industrial. Um grande abraço para vocês.